O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta A Maldição do Mausoléu, de Ricardo Biasotto. Narração Maria Clara Del Guerra, gravado nos estúdios da Rádio Interativa Pinhal FM. Este é um livro de ficção livremente inspirado nas lendas de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Todas as personagens e fatos são frutos da imaginação do autor, embora tenham como base os causos e tipos que fazem parte do imaginário popular local. Este livro é indicado para maiores de 10 anos. Capítulo 19. Impulso. Se alguém dissesse que ele formaria uma amizade na nova escola, mesmo em meio ao caos de uma maldição, Camundá teria gargalhado sem imaginar a aproximação cada vez maior com Fernanda. Os dois não se desgrudavam quando estavam lá, como se fossem conhecidos desde o jardim de infância. Juntos, formavam uma dupla tagarela durante as tarefas em sala de aula e dividiam um lanche no intervalo. A proximidade entre eles era motivo de fofoca na boca dos mal-intencionados. Apesar dos murmurinhos pelos corredores insistirem no florescer de um namoro adolescente, não podiam revelar o verdadeiro motivo da rápida união entre os dois. A lenda do mausoléu aparecia em todas as suas conversas. Depois da revelação de Medeia, Camundá mudou de ideia e resolveu encontrar algo que pudesse ajudá-los na solução do estranho caso do além. Mas não sabia por onde começar. A polícia ainda não tinha informações concretas e Francesco Fracalossi não dava mais notícias. Era por isso que cada vez mais o garoto estava certo da urgência de se fazer alguma coisa. Algo que talvez só ele pudesse. As palavras da anciã causaram receio, porém era preciso agir sem pensar nas consequências. Encostados na parede pintada de marrom, eles estavam sentados no pátio do colégio e com as pernas esticadas sobre o chão frio. Os dois eram os únicos alunos ainda parados, ignorando o sinal do fim do intervalo, quando ele comentou: "Acho que vou ao cemitério mais tarde. Duvido que tenha coragem de ir sozinho." "Vai mesmo duvidar de mim?" A garota olhou para ele pensativa. Para que correr um risco tão grande? Esqueceu o que a Medeia nos disse? Não acredito em nada daquilo. Ela deve ser só uma louca qualquer. Você está mentindo. Ela desencostou da parede e olhou para o amigo. Não estou. Sem perceber a própria reação, ele estralou os dedos e abaixou o olhar para fugir dos olhos verdes de Fernanda. Seus lábios estremeceram e a pele começou a transpirar, demonstrando a incapacidade de agir naturalmente quando confrontado. Você sempre fica assim quando está nervoso. Por que está mentindo para mim? Não estou mentindo. Quer dizer, talvez seja porque... Não sei. Me fala a verdade. Está me deixando preocupada. Depois de gaguejar ao tentar enrolá-la, o garoto criou coragem para revelar o seu segredo e se sentiu estranho ao verbalizar a teoria da falecida avó sobre a cicatriz em seu rosto. A hipótese ganhou mais sentido depois de Medeia revelar que ele corria perigo. Se fosse mesmo descendente do coronel, as palavras da anciã teriam uma explicação, por isso contou tudo com riqueza de detalhes. Então você pode ter o sangue dele? Ela quis saber ao ouvir a história. E talvez você seja o único capaz de quebrar a maldição, certo? O adolescente concordou com um balançar de cabeça. A ideia aterrorizante de ter o sangue de um homem amaldiçoado em suas veias gerava um grande conflito interno. Com o passado lhe atormentando, mal percebeu os pés de um colega transpassarem sobre sua perna esticada. Só se deu conta do ocorrido quando notou Rafael caído de joelhos, levantando-se com uma expressão de poucos amigos. O moleque sardento fuzilou com os olhos e suas pálpebras inferiores pulsavam de raiva quando questionou em um grito. "Ficou louco, moleque! Você chutou a minha perna!" Camundá argumentou, levantando-se para ficar frente a frente com o desafeto. "Sai de perto de mim, seu preto imundo!" "O que você disse? Seu preto imundo!" As palavras ditas pausadamente trouxeram de volta tristes lembranças. Um filme passou em sua cabeça com todas as ofensas sofridas ao longo da vida. Era impossível negar o incômodo de sempre ser o último escolhido no time de futebol. A eterna dificuldade em fazer amigos, mesmo para realizar trabalhos em grupo, e as palavras pesadas ouvidas diariamente, soando em seu ouvido como uma punhalada. A consciência de enfrentar dificuldades apenas por conta da cor de sua pele despertou nele um sentimento de raiva. Camundá se sentiu impulsionado a tomar uma atitude para impedir outras situações racistas no futuro. O neto do Voquino então cerrou os punhos,
mal percebendo a aproximação de uma multidão de alunos. Ele estava prestes a perder a razão quando Fernanda lhe puxou pelos braços. Os alunos formaram um círculo em torno deles, impedindo os dois de se desviarem dos jovens fedendo a suor. Todos gritavam fervorosamente pelo entusiasmo da situação. Briga, 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 briga! O grito em uma única voz incentivou Rafael a empurrar Camundá pelas costas. Com as pupilas dilatadas, o garoto virou para trás e desferiu um soco contra o rosto sardento do oponente, colocando nos punhos toda a raiva despertada pelo preconceito ao longo da vida. Teve início a uma confusão generalizada entre os alunos do colégio Dom Bosco. Vô, não conta nada pra minha mãe. Uma hora mais tarde, Camundá e o avô estavam caminhando até o carro estacionado em frente à escola. Com a mochila sobre um dos ombros e o corpo dolorido pelos socos que levou durante a briga, o garoto olhava de forma apreensiva para o avô. Se a mãe soubesse sobre a briga e a suspensão na primeira semana de aula, com certeza faria um sermão interminável. Eu não posso esconder nada da sua mãe. Sinto muito. Mas, vô, você acha certo o que fez hoje? A resposta era óbvia. Mas apesar de concordar que o comportamento não era exemplar, ele não sabia lidar com a injustiça e a podridão de quem julgava as pessoas pelo tom da pele. Isso soava desumano e o tornava incapaz de compreender a situação. O senhor está me culpando? Quis saber ao entrar no carro. A culpa nunca é da vítima, meu filho. Eu sei, mas... Sem saber argumentar, Camundá deixou as palavras morrerem no ar. Se o avô não mantivesse o segredo, a mesma situação aconteceria mais tarde com o telefonema da mãe para xingamentos. Ele podia ouvir a voz dela dizendo estar cansada de fazer tudo pelo filho e sempre ser retribuída com ingratidão. No entanto, para sua surpresa, o sofrimento antecipado foi interrompido quando o vô Quino manobrou o carro e dirigiu pelas ruas da cidade. Sabe por qual motivo a sua mãe quis mandar você para cá? Vô Quino perguntou. Para me tirar da vida dela, óbvio. Não seja injusto com ela. O senhor virou na primeira esquina, iniciando um curto trajeto de volta para casa. Ela deseja que eu seja rígido com a sua educação, como fui com a dela. Mas isso não fez bem a ninguém. Não vou colocá-lo de castigo. Mas você precisa parar com as mentiras e de arrumar brigas. Mas eu não menti. Está mentindo agora. Você não estava na biblioteca ontem de manhã. Francesco é meu amigo. Não vai me esconder nenhum dos seus segredos. Tá bom. Mas eu juro que não fiz mais nada de errado. Ele me contou isso também. O avô fez uma pausa. Só preciso te dizer que infelizmente sofreremos com racismo todos os dias. Ele vai estar disfarçado das piores formas. Às vezes na escola, no trabalho ou até nas ruas. Mas brigar... Bom, brigar não é a solução. Você não pode agir por impulso. Existem outras formas de lidar com o preconceito. Mas sempre vai ter algum idiota dizendo que estamos fazendo graça por besteira. Os olhos estavam marejados por lágrimas. Não aguento mais isso, vô. Do que está falando? A Dona Ieda me acusou de arrumar briga sem motivo. Ah! O senhor soltou um resmungo de raiva estacionando o carro em frente à casa. Essa mulher é horrível. Por quê? João Antônio, ela não é flor que se cheire. Então me conte se voltar a pegar no seu pé. Como assim? Ela fingia ser amiga da sua avó, mas colocou na cabeça dela a maluquice que contei a você antes. Se a minha esposa morreu louca, acreditando em uma história sem sentido, a única culpada é aquela infeliz. Quero você longe dela, João Antônio. Sem esperar por uma resposta do neto, vô Quino saiu do carro e bateu a porta com força, deixando Camundá sozinho com as dores no corpo e as estranhas dúvidas nos pensamentos.